Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Sou o pastor Luciano Escala, pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo seminário teológico Vale de Bênção. Nós estamos estudando as epístolas universais e hoje nós falaremos sobre a primeira epístola universal do apóstolo Pedro. E nesse encontro de hoje eu quero trazer aqui alguns aspectos importantes acerca desta epístola, lembrando que não é um estudo aprofundado, é uma introdução e alguns aspectos teológicos contidos nesta carta que é fantástica. Vamos lá? Primeiramente, quem escreveu? Apóstolo Pedro. Isso é muito seguro pelo conteúdo. Quando a gente olha o teor da carta, percebemos que de fato foi o apóstolo Pedro. Porém, o próprio apóstolo Pedro, nessa carta, lá no capítulo 5, versículo de número 12, ele vai dizer que contou com a ajuda de um tal personagem aqui chamado Silvano, que foi um grande erudito que andou com Pedro, andou com o próprio apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Pedro vai dizer que certamente esse Silvano, que era um grande erudito, ajudou Pedro na sua escrita. Conteúdo, sem dúvida, foi um conteúdo revelado pelo Espírito Santo de Deus para o apóstolo Pedro. Quando ele escreveu? Possivelmente entre os anos 60 e 63 depois de Cristo. Muito provável que tenha sido 63, no máximo 64 depois de Cristo. Percebe que foi antes da destruição de Jerusalém. Não é citado isso aqui na carta. Então, possivelmente, isso aconteceu nesse período. Qual que é o tema central desta carta? Essa carta fala sobre o sofrimento de Jesus Cristo e mostra a herança que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo proporcionou para todos aqueles que creem. Qual é a herança que Pedro coloca aqui? A herança é a salvação. Então, para a gente entender esta epístola, é necessário nós olharmos com esse olhar. Pedro falando acerca da salvação por meio de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar a falar sobre para quem que ele escreveu. O que diz aqui? Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro está dizendo que ele está escrevendo esta carta para uma comunidade de gentios que estavam espalhados na região da Ásia Menor. Aqui ele cita 5 lugares, né? Aquela região onde muitos tinham se convertido. Atos capítulo de número 2 fala da conversão desses, e Pedro está se referindo a esses, né? Pedro coloca como seus possíveis leitores esses cristãos que eram gentios e que estavam espalhados por essa região da Ásia Menor, tá bom? Então tá certo. Autor já falei, destinatário já falei. Quais eram as circunstâncias? Circunstâncias de grande perseguição. Pedro estava em perseguição e ele está escrevendo para uma comunidade de cristãos que estavam numa perseguição e também passariam por uma perseguição até maior. Quando ele fala acerca desse sofrimento, Pedro está dizendo que o cristão verdadeiro é aquele que passa pelo sofrimento, ele resiste ao sofrimento, se alicerçando, buscando forças no exemplo. Ele coloca Jesus Cristo como este exemplo perfeito, que passou pela perseguição, porém venceu a perseguição, venceu o sofrimento, venceu a luta, chegando até ser glorificado. É esse exemplo que nós devemos tomar para as nossas vidas. Bom, eu destaquei alguns temas aqui que eu acho importantes. Temos um tema polêmico dentro desta carta que eu vou deixar para falar no final do nosso encontro de hoje, mas nós temos pelo menos alguns 5 aspectos aqui, 5 pontos importantes para nós compreendermos esta carta. Primeiro, capítulo 1, do versículo 1 ao 12, Pedro fala sobre salvação. Nós encontramos um discurso soteriológico, a natureza da salvação.
Salvação não é por obras, salvação não é por merecimento, salvação é pelo sacrifício de Jesus Cristo. A sua morte garantiu a nossa salvação. Então ele vai colocar que a salvação, o sofrimento de Cristo foi o que nos proporcionou o acesso à salvação. Depois nós encontraremos no capítulo 1 ainda, no versículo 13, até o capítulo 2, versículo 10, Pedro vai falar sobre crescimento espiritual. E quando ele vai falar sobre crescimento espiritual, ele vai dizer que o crescimento espiritual, ele é possível quando nós passamos pelas tribulações e permanecemos firmes, mas ele também é possível pelo conhecimento da palavra. O Espírito Santo vai nos dar um crescimento espiritual através da palavra. Então é importantíssimo ressaltar que o conhecer a palavra levará o cristão a ter um crescimento espiritual, um amadurecimento, que Paulo também fala tanto nas suas epístolas, amadurecimento muito grande. E quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Que nós devemos ter esse crescimento espiritual por 3 razões muito simples. Primeiro, para sermos santos. Quando ele fala para nós sermos santos, ele está dizendo o quê? Ele vai comparar, ele vai dizer aqui nesta carta que ele escreve da Babilônia. E alguns vão perguntar, mas foi da Babilônia mesmo? Ou ele compara Roma com Babilônia? É provável que ele esteja comparando Roma com Babilônia. E quando a gente pensa em santificação, nós lembramos de 4 jovens que passaram na Babilônia: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que foi ser santo para eles? Não se misturar. Não se misturar com as coisas, com as concupiscências, com a corrupção da Babilônia, com o pecado da Babilônia. Se nós olharmos para esse aspecto, nós vamos dizer o quê? Que o que Pedro está dizendo no capítulo 1, versículo 15 e 16, ser santo é justamente não se contaminar, é se afastar da corrupção do mundo. Pedro vai dizer lá no versículo 13 que a palavra vai nos auxiliar a nós sermos sóbrios. E o que é ser sóbrio? Na concepção de Pedro, é ser consciente, é ser atento, é ser vigilante. É ser vigilante com as coisas do mundo. Pedro ainda vai colocar no versículo 14 que nós devemos ser obedientes. E onde nós aprendemos a ser obedientes? Nós aprendemos a ser obedientes quando nós mergulhamos no conhecimento da palavra de Deus. O terceiro aspecto desta carta está lá no capítulo de número 2, do versículo 11 até o capítulo 13, versículo 22. O que Pedro está dizendo para a gente? Sobre a vida cristã, a prática cristã, o risco do pecado, por exemplo. Pedro vai falar acerca da vigilância constante que o cristão deve ter, a vida de oração, o nosso devocional, a nossa vida de oração, o serviço, o servir ao outro, o servir ao próximo. Pedro está falando sobre o nosso comportamento em um modo geral, né? E ele ainda vai ressaltar acerca de sofrimento e glorificação. Então, quando ele fala sobre a vida cristã, ele coloca que a vida cristã ela é prática. E para nós compreendermos o que é uma vida cristã prática, 2 pilares nós precisamos compreender nessa vida. Primeiro, ética. A vida cristã exige um comportamento ético. Não tem como ser cristão e não ser ético. Não tem como ser cristão, por exemplo, e não ser correto com as coisas da vida. Não ser um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom servo, um bom senhor, né? Pedro coloca então a necessidade de nós sermos éticos. E o segundo pilar, ter fé. A vida cristã ela está alicerçada nesses 2 pilares, ética e fé. Então Pedro coloca isso nesse capítulo. E em quarto lugar, né, para a gente já ir avançando, Pedro coloca lá no capítulo de número 4, do versículo de número 1 até o capítulo 4 inteiro, né, até o versículo 19, ele vai trazer
diversas orientações. Ele vai falar sobre o amor mútuo, o nosso comportamento, o amor mútuo, o servir, e novamente ele traz à tona a ideia do sofrimento. O quanto o cristão ele sofre. Percebe que ele está preparando, isso aqui é uma carta pastoral. Ele está preparando os cristãos, os seus remetentes, a necessidade de perseverar em meio às perseguições da vida. E em quinto lugar, ele vai tratar agora, nessa última parte, percebe, ele começa dizendo assim, olha, aos presbíteros. Então ele está falando com quem? Aos anciãos, aos presbíteros, aos líderes da igreja. Ele está dizendo o quê? Que os presbíteros, os líderes, eles devem ser exemplo. Não é ser manipulador, opressor, mas é ser amável, orientar de forma amável, olhar para a ovelha com olhar de amor. Percebe que Pedro, ele traz essa orientação para servir, para dar o leite para aquele que precisa do leite, o alimento mais sensível, né? Para aquele que já tem uma maturidade, um alimento mais sólido. Então Pedro ele está falando o quê? Que o ministério pastoral é serviço aos crentes, é servir ao crente. Não é para enriquecer, não é para você explorar, mas é para você servir ao outro, instruir o outro. Tá certo? Bom, falar dessa primeira carta e não tocar num ponto aqui muito polêmico é impossível. Se eu finalizo esse vídeo sem tocar nesse assunto, com certeza eu seria criticado. O capítulo de número 3 tem uma questão aqui que eu já ouvi muitos debates acerca disso. Inclusive já participei no rádio e na televisão para debater esse capítulo aqui e esses versículos que eu vou ler para vocês. Eu estou no capítulo 3 e o versículo 18 que diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez, ou seja, nós morremos uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Agora o polêmico, 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus guardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. Vamos parar aqui, né? Qual que é a polêmica desse versículo? As pessoas olham para esse versículo 19 e elas perguntam: peraí, mas para quem que Jesus pregou? E por que ele pregou? Para mortos, sendo que a pessoa ela morre uma só vez. Então o sentido mais provável aqui desse versículo é que Jesus tenha pregado para os anjos rebeldes. Isso é algo muito aceito. Que ele tenha pregado para os anjos rebeldes. E ele pregou o quê? Ele proclamou a sua vitória sobre o mal e sobre a morte. Isso é uma forma de interpretar esse versículo. Tem gente que pensa nisso. Outros, porém, acreditam que esses tais espíritos aqui em prisão sejam pessoas que foram de fato desobedientes na época de Noé. Então é um versículo que ele não é tão claro. Essas duas opiniões aqui, ou essas duas possíveis opiniões, elas cabem, né, para se interpretar esse versículo, mas de fato é um versículo aberto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse nosso encontro de hoje. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, procure aí Vale de Bênção, Pastor Luciano Scala. Você também deve acionar as notificações e assim que eu publicar alguma novidade você recebe em primeira mão. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe, paz e bem.